Bem, amigos do YouTuber, sim, nesse exato momento minha cachorrinha começou a latir. Tem um monte de cachorro latindo lá fora. E eu acho que é por conta de um bezerrinho. O meu sogro botou a vaquinha ali pra pastar junto com o bezerrinho dela. E tá essa gritaria de cachorro. Olha a testa dessa criança. Eita Deus, mas gente, pois é, estamos nos momentos finais da Copa do Mundo. Se eu não me engano, tá indo na segunda ou é terça-feira. Pois é. Hoje é segunda-feira. É de hoje a 8, se eu não me engano, acaba a Copa, tá? A gente tá aí entrando nas fases finais das oitavas de finais, se eu não me engano, terminam amanhã. Aí, posso estar enganada, mas eu acredito que quinta-feira não tem jogo, né? Eu acho que na próxima semana acaba. É, eu acho que é na próxima semana. Eu não lembro disso. Eu não me engano, acho que é segunda, mas eu não tenho certeza. O segundo ainda é semifinal. Acho que não, o segundo eu acho que é semifinal. E terça, quarta ou quinta é a final, uma coisa assim. Eu não lembro. Mas eu vou aparecer por aqui, tá? Ainda assim, acho que ainda temos mais um videozinho, né, sobre a final. Ou sobre as quartas, alguns comentários. O que vamos falar hoje? Eu trouxe aqui uma curiosidade, mas só vou ler essa curiosidade no final. E antes vamos falar dos jogos? Gente, pelo amor de Deus. Vamos começar pelas 16 avos. O melhor jogo, assim. Vamos falar sobre Cabo Verde? Vamos começar sobre Cabo Verde? Gente, vocês assistiram Argentina e Cabo Verde? Meu Deus do céu. Que jogo foi aquele? Que jogo foi aquele? Eu acho que em toda a minha vida, eu tenho 39 anos. Eu acho que eu nunca, em todas as Copas que eu assisti até hoje, que assim, eu não vou contar 86 porque eu não era nem nascida ainda. Eu sou de setembro. Então, quando aconteceu a Copa, eu ainda estava no ventre da minha mãe, né? A de 86. Então, a de 86 eu não conto. Mas a de 90 eu também não conto. Por quê? Porque eu era muito pequenininha. A de 90 eu estava o quê? Com 4 anos, 3 anos e meio. Também não conto. Eu conto de 94 para cá porque é a que eu lembro. Eu vou só pegar um pouquinho d'água, tá? E se você estiver ouvindo, você não tá me vendo, mas se você estiver me ouvindo, a televisão tá ligada. Que foi, Cacau? É o bezerrinho, é? Ou os outros cachorros? Ai, Jesus. Voltei. E minha água ficou longe. Um pigarrinho, sabe? Que eu tô do nada. Às vezes acontece. Eu acho que... Ou porque eu acredito porque ontem choveu demais. Aqui não choveu demais, mas choveu ontem, fez muito frio. E outros acontecimentos aí durante a noite também, mas que não vem ao caso. Como é que se diz? Sim, Cabo Verde. Que jogo foi aquele? Eu acho que eu nunca torci, né? Como eu estava dizendo, né? Das Copas que eu lembro, de 94 para cá. Eu acho que eu nunca torci tanto e vibrei tanto por uma seleção que não era brasileira. Nunca na minha vida. Eu nunca vibrei, nunca torci tanto para um time que não fosse a seleção brasileira ou o Corinthians. A minha vida. Sério mesmo, assim. Ai, foi um misto de emoções tão grande naquele jogo. Tão grande, tão grande, tão grande. O que falar, sabe? Dessa Copa de 2026. Se tivesse como classificar os melhores jogos que eu assisti até agora, Cabo Verde e Argentina
E em segundo, Espanha, Espanha e Cabo Verde. Foram. Eu prestando atenção ali no jogo. Tá rolando Portugal e Espanha. E o meu Deus do céu, sabe? Cabo Verde proporcionou um dos melhores jogos da Copa de 2026. Eu sei que ela perdeu, que ela não está mais, mas ela merecia. Ela mereceu muito. Se teve um time que em 2026 mereceu estar na Copa, foi Cabo Verde. Surpreendeu todo mundo, calou a boca todo mundo. Todo mundo pensou que ia ser um timezinho medíocre. Saiu, medíocre. E foi um timaço, foi um jogaço, defesaço. Na primeira defesa de Vozinha, que foi um chute a gol do Messi, eu vibrei como se Cabo Verde tivesse ganhado a Copa. Juro pra vocês, eu vibrei, meu filho. Mãe, é só uma defesa, não importa. Vozinha pegou, entendeu? Várias defesas em relação ao Messi. Um time que a arbitragem roubou demais em favor da Argentina. Teve lance para cartão do Messi, Messi dando uma tapa na cara, dando uma mão, foi o cotovelo. Pertinho assim. Isso aqui, quem acredita talvez sabe o que é. Como é que se diz? Dando um cotovelo, foi um tapa assim na cara do cabo-verdense e cabo-verdiano. E não teve cartão, nem amarelo, nem vermelho, que também era uma expulsão clara do Messi. Messi chutou falta sem juiz apitar, o juiz do lado dele. Vozinha ainda estava ajeitando a barreira. E Messi foi lá e. Você, moleque. Foi lá e tentou fazer o gol. Vozinha defendeu uma defesaça. Vozinha pegou a bola tão. Aqui, ó. Eu sou Vozinha, meu amigo. Tá pensando que você tá lidando com quem? Né? Sabe, o gol mais bonito da Copa até agora foi feito, se eu não me engano, o nome do jogador é Sidney. E Sidney é de Cabo Verde. Ele tava ali na cobrança, acho que era falta. Acho que foi de falta. Mas ele chutou a bola foi retinha. Quando chegou na frente do gol, ela fez assim, ó. Ela foi aqui retinha e fez assim. Um golaço lindo, perfeito, sabe? E se você prestar atenção, Cabo Verde fez a Argentina acordar. Porque até então, a Argentina tinha pegado times aparentemente fracos. E deu show, foi um grupo, né, bem leve para a Argentina. Então, a Argentina não teve muito esforço. Sim, ganhou todos os jogos, foi goleado em cima dos outros times, né? Diferença de 3 gols, se eu não me engano, porque é muita que são muitos gols, muitos grupos, mas se eu não me engano, a Argentina ganhou de goleada em cima de diferença de 2 ou 3 gols em cada time. E Cabo Verde não, foi pau a pau. Cabo Verde mostrou determinação, veio para a Copa, demonstrou determinação, demonstrou garra, demonstrou coragem, demonstrou que não tem medo de time só porque tem título, só porque é o favorito, só porque tem jogador A, jogador B, C, D. Não, ela veio, ela mostrou para que ela veio. E eu quero muito ver Cabo Verde em 2030, na Copa de 2030, porque é um time que merece. Ele, o Curaçao também jogou muito bem. Pegou uma das chaves mais difíceis, pegou a Alemanha, Curaçao. Meu Deus, no primeiro jogo, uma lapada aí, meu filho, de 7-0. Aí você diz, mas em cima do Brasil. O Brasil ainda tem moral, o Brasil ainda tem aquela fama de que é campeão do mundo. E Curaçao não, bichinha, mas eu queria que voltasse. Parabenizar todos os times africanos que estão dando show. A gente ainda tem 2 times africanos em Copa.
Inclusive, um vai jogar contra a Argentina, que é o Egito. E a gente ainda tem Marrocos, que vai jogar contra a França. Gol? Que vai jogar contra a França. Então, a gente tem grandes times africanos aí pela Copa do Mundo. E foi jogaço. E outra, Cabo Verde não perdeu para nenhum time em tempo. Correção, são 3 times africanos. Que ainda estão na Copa? Egito, Marrocos, qual é o outro? França? É porque, se você não sabe, a maioria dos jogadores que estão na França atualmente são de origem africana. Pô, nem o Zidane é francês. Pois é, eu fiquei bege, porque quando o Neto me disse que Zinedine Zidane não é francês, ele é Argelino. Ele pode ter nascido na França, mas ele é mais... Ele tem outra descendência, entendeu? Não é 100%. Não é igual Fontaine. Que é literalmente francês. Então foi um time, assim, Cabo Verde foi o destaque da Copa de 2026. E que venha 2030 com Cabo Verde fazendo parte dela, né? Sendo um dos 48 países. Não, a gente, Marrocos não vai precisar passar pela eliminatória. Não? Não, porque é a sede. Né? Verdade. Mas Cabo Verde não é sede, então ela vai passar pela... Não, ela vai ter que ir pelo jeito, mas ela pode passar para ir para a Copa de novo. Ela vai, se Deus quiser. Tem queijo também. Tem queijo de manteiga também. Em 2 tipos de queijo, aproveite. E agora vamos falar do tão temido Brasil, né? Infelizmente. Eu acho, assim, olhando... culpa é do antigo presidente. Em 4 anos ele destruiu praticamente a seleção brasileira inteira. Pô, como que um cara... Quatro técnicos, né? É porque você não... Mano Menezes e... Tite? Não, Dorival. Porque Tite já tinha ido embora. Pô, aí só no último teve que chamar um outro presidente pra conseguir trazer Carlos Ancelotti. E mesmo assim, o Carlos Ancelotti conseguiu chegar lá nas oitavas com um time fraco. Um time fraco. Eu acho que foi um dos piores times da seleção que nós já tivemos. Foi essa. E conseguimos chegar na oitava de final. E, sinceramente, pra mim, a gente só não ganhou por conta do goleiro. Não, Haaland fez o que tinha de fazer. E os 2 gols dele era praticamente impossível não pegar. Era quase impossível pegar. Foram 2 golaços em cima do Brasil. Um de cabeça e outro foi de quê? Foi de... Escanteio não, foi normal, né? Foi de chapa. Foi chapinha normal. Mesmo que tinha uns 5 marcados na frente dele, ele só... Mas o cara é gigante. Eu tava vendo ele perto dos brasileiros, sabe? A Branca de Neve e os 7 anões, porque os brasileiros... Os brasileiros eram 7 anões no saltinho. Eu digo, meu Deus, homem gigante. Mas, defesaça, se você parar para prestar atenção, a gente teve muito lançar gol. Vini jogou a gol, Neymar jogou a gol, Endrick jogou a gol, até Douglas Santos jogou a gol, Cunha jogou a gol, Casimiro, Éder Militão nem na Copa tá. Martinelli. Cara, sabe? Até o Alisson teve hora que jogou a gol. E teve bola certeira que assim, ó, direto no gol. E a peste bubônica do goleiro, a mão, parece que tinha 300 mãos assim. Eu ainda não sei como ele conseguiu parar aqueles 2 gols do Endrick, cara. Porque 2 golaços do Endrick, chuta gol do Endrick. 2, era pra ser 2 golaços. Um de cobertura e um de... Normal. Não é normal, é só um tirando do goleiro. Ele pegou os 2, rebote, pegou, aquele um pegou tudo, ele só não pegou o pênalti de Neymar. Também? E ainda provocando a peste bubônica, diabo do meu ódio. Provocando o Neymar fez de lado. Aí ele foi fazer, eu acho que ele queria imitar Cunha, aí ficou tome no meio da cara dele.
E a bola foi bem pertinho dele, ele não pegou porque é abestalhado mesmo. Não preocupa porque não temos, acho que quase não temos um time pro 2030. Pode ser que em 4 anos surja um time. Mas com... Mas agora, não, calma. Agora a gente não tem. O time brasileiro que a gente tem é esse que vocês viram jogar ontem. E tudo velho. A maioria é tudo velho. Tudo velho. E 20 Mas, bola pra cima. mas ainda joga, sabe? E eu creio, talvez Neymar ainda não se aposente, não. Sou contra a aposentadoria do Neymar, porque em 2030 ele vai estar só com 38 anos. E eu tô vendo aí o CR7 com 41 e tá jogando. Você quer comparar CR7 com o Neymar e com Não! Eu tô. A idade só. A idade. Sim. A idade. Mas é o físico. Sou mais Neymar. Mas é o físico. Sou mais Neymar. Você só vai ter também, mas é a bicha. Eu sou mais Neymar. Hoje tem Estados Unidos e Bélgica. Tô nem aí, sou mais Neymar. E sim. E sim, a gente só perdeu. Olha, quando não tem que ser, não tem que ser, não tem pra onde ir. Porque o Brasil, na minha opinião, eu não conheço a seleção brasileira por marcar demais. Eu não conheço a seleção brasileira por brigar em Teve campo. briga nessa tristeza. E teve, né? Teve. Não é tipo, quando o brasileiro vem fazer uma falta grave, é porque é o único jeito, a única solução. Entendeu? Porque ou tira a bola ou vai ser gol. Então eles arriscam. O Brasil não tem essa agressividade em campo. Eu não conheço a seleção brasileira agressiva em campo. Então a gente querer essa seleção... Aí quando a seleção é agressiva, a gente perde. Dito isso, vamos lembrar de 2010, né? Dani Alves, o Robin tava caído, o Robin jogador da Holanda tava caído. Ele pegou a estrela e girou na coxa. Expulsão. Entendeu? E aquilo ali foi desnecessário. Ele foi imbecil naquele jogo. Ele foi burro. Entendeu? Mas a seleção brasileira, ela é conhecida pela criatividade. Ela é conhecida pela ginga. Ela é conhecida pelos os dribles. Mas não por ser um time agressivo, um time de marcação cerrada e não sei o quê. Não. E quando a gente tenta jogar assim, só joga errado. E, na minha opinião, enquanto o Brasil tiver, a seleção brasileira, os técnicos estiver querendo copiar europeu, não vai dar certo. Por quê? Porque o Brasil tem uma ginga, entendeu? O brasileiro tem ginga. Eu sei que o futebol evolui, que se moderniza, mas a gente tem o nosso jeitinho de jogar. Enquanto a gente não botar na cabeça que a gente tem que usar o nosso jeitinho, do jeito brasileiro, do jeito que a gente gosta de ver o futebol brasileiro, não vai para frente. E eu acredito que se o Ancelotti tem aí 4 anos, eu sei que eu tô perdendo o jogo ali, tem 4 anos para endireitar esse time. Eu sei que tem muitos jogadores que essa foi a última Copa. Eu desejo do fundo do meu coração que essa não tenha sido a última Copa do Neymar. E ele estreou brilhando. E ele, se foi, ele encerrou brilhando. Porque foi um golaço. Foi pênalti, mas foi um golaço. Na minha opinião. E calou a boca de muita gente que diz que ele não faz nada. Aí o homem, na hora que tem a oportunidade de fazer um gol, vai lá e faz. Pra calar a boca de um bocado de gente. É curiosidade. Pode ler. Entendeu? E é isso, gente. É se conformar. Eu sou muito sincera. E eu dizia que ao meu filho, não era, a gente não passa nem da fase de grupo, não era não? Passou. Aí tinha nego falando, nós não vai chegar nem nas oitavas. Chegamos na 8ª. Ficamos entre as 16 melhores do mundo. Mesmo que... Aí o povo fala, nossa... E um time fraco. Um time de todas essas fracas. Pode falar. Na minha opinião... Pode. Todo mundo fala, nossa, o maior tempo do Brasil sem ganhar a Copa do Mundo é 28 anos que é agora. Só que em 2030, até 58 são 28 anos. Mesmo que não tenha sido 2 Copas, mas né? E assim, como eu poderia dizer outra coisa? De 2002 para cá, que foi o ano que a gente ganhou o Penta, e ainda continuamos sendo um dos países que tem o Penta, porque a Alemanha foi derrotada pelo Paraguai. Obrigada, Paraguai, muito obrigada por tirar a Alemanha de jogo.
Itália não foi, então ainda somos a única seleção pentacampeã. Ninguém tem essa moral de chegar e dizer, tudo bem, eu posso ter sido um time fraco, pode não ter sido a melhor campanha, mas eu ainda sou pentacampeão. Ainda tem 5 estrelinhas no peito. Sem precisar juntar com a Olimpíada, sem precisar roubar em jogo, sem precisar um goleiro ter que fazer caras e boca para que o desconcentrar o time adversário. A gente ganhou e todas as vezes que o Brasil ganhou foi de maneira honrosa, foi de maneira limpa, foi de maneira honesta, tá? Falo mesmo, quiser achar ruim que acha, não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. E sim, infelizmente foi uma das piores seleções. Na minha opinião, como eu disse, de 2002 para cá, a gente só teve 2 grandes seleções, 2 grandes anos que eu pensei, esse ano é o nosso ano. Infelizmente não foi. Foi 2014, quando a Copa foi aqui no Brasil. 2006, 2022. 2006, não, eu não achava. Por que eu não achava? Pô, calma aí. Porque a mídia, principalmente a brasileira, ela gravava tudo. Técnica, armação de jogo, falava dos pontos fortes de todos os jogadores envolvidos, falava dos pontos fracos de todos, sabe? A empresa brasileira, principalmente a Rede Globo, que era a que mais cobria, ela entregou de bandeja assim, ó, para todas as adversárias do Brasil, a tática brasileira. E também o Brasil, a seleção não conseguia treinar. Não, cara. O Parreira também mudou. Fecha aqui, bota aqui. O Parreira mudou todo o estilo tático dele, pô. Ninguém, ó. O Parreira nunca foi aquele cara muito ofensivo, digamos assim. Nunca. Aí ele bota 4 atacantes, digamos assim, pro ataque, né? Que é o quadrado mágico. Né? É quadrado mágico. Era o quadrado mágico. Que O quadrado Ronaldo, mágico falhou. Falhou. Ronaldo. Rivaldo. Ronaldo, Adriano, Bruxo e Kaká. Falhou. Falhamos miseravelmente em 2006. E a gente tinha ganhado todas. A gente saiu para a França. E naquele jogo, o Brasil simplesmente desaprendeu a jogar. Não, calma aí também. Depois. Não. Zidane só falou, eu vou jogar esse negócio, é minha última Copa, eu vou pegar essa bola no meu braço. Foi isso que ele fez, cara. Ele só pegou a bola debaixo do braço, vou jogar. Teve aquela polêmica do meião do Roberto Carlos, mas... né? Mas na minha opinião, em 2026 eu sabia, assim, algo me dizia que a gente não ia ganhar. A gente podia chegar até na final, mas não iria ganhar. Então, quando o Brasil perdeu aquele jogo, não foi tão surpresa para mim. Aí, como eu estava dizendo, em 2014, eu pensava, poxa, Copa dentro de casa, um bom time que a gente não via há algum tempo, vamos ganhar. E, infelizmente, a gente perdeu a Copa do Mundo nas quartas de finais para a Colômbia. Aí você diz, mas o Brasil passou para a semifinal. Realmente, o Brasil passou para a semifinal. Deveria ter ficado no caminho. Hã? Deveria ter ficado no caminho. Deveria ter caído para a Colômbia, não para... Foi com a Colômbia, mas ele jogou bem. Tem que cair, porque 1000 vezes cai para a Colômbia que tem um 7-1 para a Alemanha em nossa casa, no Mineirão, né? Pois é, mas assim... E o Neymar lesionado, né? Neymar lesionado. Então foi ali que a gente perdeu a Copa. Porque Neymar vinha com a bola e o jogador deu-lhe uma voadora e o joelho pegou no meio, na base da coluna do menino. E por questão de milímetros, Neymar não ficou paralítico ou com sequelas. Neymar hoje a gente não podia estar vendo ele em campo nunca mais. Talvez em 2014, aquelas quartas de final tivesse sido a última vez que a gente tinha visto Neymar jogar. E na minha opinião, aquele jogador era para ter sido expulso do futebol. Não era nem de campo, era expulso do futebol. Porque certas coisas não se fazem. Eu sei que às vezes tem... Futebol é um esporte de contato. Eu sei que às vezes acontece. Já aconteceu, um brasileiro já fraturou a cabeça do outro, mas até o próprio jogador que
que sofreu com essa lesão, ele falou que conhecia o jogador, que sabia que ele não fez aquilo por querer, que pela história, pelo histórico daquele jogador, pelo que ele sabia, pelo que ele conhecia, o jogador brasileiro foi até ele, né, dias depois, e pediu perdão, pediu desculpa, foi na época era só a empresa, saiu na imprensa, saiu nos jornais, nas rádios, ele pedindo desculpa pelo que ele fez, ele reconheceu o erro dele. Então, eu sei que tem lesões graves. Essa Copa do Mundo mesmo teve um jogador de qual time? Senegal, não. Que quebrou a perna do canadense. Acho que foi Senegal, não lembro. Ou foi Congo, não lembro qual foi. Mas deu uma racheirinha e pegou de mau jeito, quebrou a perna do canadense. Né? Mas ele ficou arrasado em campo, porque ele não queria aquilo, não foi a intenção dele ser tão forte, tão bruto. Então a gente para e olha e vê como a reação de um jogador. E o infeliz que veio aquele com o Neymar estava rindo, porque acabou ali, acabou a seleção brasileira. Eles já estavam perdendo e saiu perdendo ainda mais feio, né? Pelo que ele fez. Então, mas ali a gente perdeu, porque o time estava abalado, ficou abalado. Um de seus companheiros estava no hospital, internado, né? Abalou, foi a mesma coisa que aconteceu em 94, que foi com o Ronaldo Fenômeno, né? O Cai de 98. Não, o Treme de 98, perdão. Né? Apelidado pelos próprios companheiros, Treme. Teve aquela convulsão, passou mal e estava em campo e eles ali, meu Deus, desestabiliza. Qualquer time desestabiliza. Se for um time unido, se for um time que está ali em união, que é um por um e um por todos e todos por um, desestabiliza. Então, o Brasil de 2014 perdemos na semifinal para a Alemanha de 7-1. Né? Aquele trágico dia, aquele fatídico dia, o 7-1. E a outra Copa que eu tenho certeza que a gente ia ganhar foi a de 2022. A gente tinha um bom time em 2022. E o Brasil estava fazendo uma excelente campanha em 2022. Entendeu? E a gente só perdeu por causa do Fred. Porque Neymar fez um gol na prorrogação. Era só segurar. Era 4 minutos, a gente tinha 4, era 3 minutos. Perdão, para segurar o jogo e ir para a semifinal. E a gente saiu nas quartas de final. Por quê? Porque Fred foi, né? Tava ali, ele tentou fazer alguma coisa, ele estava indo em direção ao gol, só que ele levou um carrinho, ele caiu. E era só ficar deitado no chão, cara. Não precisava fazer mais, só ficar ali parado, deitado, que o juiz ia vir e ia marcar uma falta. E ia paralisar o jogo e ia começar tudo de novo. Mas não. Ele cai, ele levanta como se nada tivesse acontecido. E nessa de se levantar, porque tem um tempo, né? Você caiu, você não é o Flash, meu amigo. Você é um ser humano normal. Então, ele não tinha condição de levantar e pegar o outro jogador, não, porque enquanto ele estava se levantando, o outro jogador estava com a bola lá na frente. Então, ele não ia ter tempo de correr para ir. E quando a seleção viu ele cair no chão, pronto, falta. Não, o imbecil sai correndo. Como é que vai correr? Entendeu? Aí vai, Croácia faz um gol, assim, estrambólico, vamos para a penalidade. E o Brasil perde na penalidade. O Brasil já ganhou muitas finais com pênalti. Inclusive, em 94, a gente ganhou nos pênaltis. Mas foi por pênalti. E pênalti é 50-50, meu amigo. Ou um time ganha, outro perde. Entendeu? Infelizmente, o Brasil perdeu. E saímos. Eu digo, não tem condição. E esse ano mesmo eu disse, nesse ano a gente não vai. Vou torcer loucamente pelo Brasil, torci. Até palavrão eu falei ontem, que eu não sou de falar, meu filho ficou espantado olhando para mim, que eu falei 2 palavras. Foi 2 ou foi 3, não foi? Eu fiz um hat-trick
dos palavrões, que eu não costumo fazer, mas ontem foi impossível, por causa daquele goleiro, aquela besta pampa da Califórnia do Paraguai, sabe? Do Himalaia, raciado com gato, com lebre, com gorila, com canguru, não sei como molestar era aquilo, que a gente tava com medo do ralo, mas o goleiro pegou, porque, e olha, mas a defesa da Noruega é boa. É boa, mas o Brasil furou. Quando furou? Quando dava o chute certeiro no gol. E só não entrou por conta do goleiro. A defesa da Noruega é o goleiro. Entendeu? Mas o Haaland fez 2 gols. Fez. É ali, ele tá ali para fazer isso. O cara é um gigante. Ele tá ali, ele ia conseguir. Os gols que ele fez, teoricamente seria impossível pegar. E o Alisson fez grande defesa. Alisson pegou grande. E olha que eu não sou fã do Alisson. E agora a gente nem goleiro tem, misericórdia. Estamos sem goleiro, porque é a última do Alisson. Entendeu? Olha a situação precária do Brasil. Apesar que, como eu estava dizendo mais cedo, eu fui pro meu filho, quando na geração Neymar, a gente só tem Neymar. Alguns nomes, quando o Neymar surgiu, alguns nomes surgiram. Só que assim, esses nomes se abafaram, floparam no meio do caminho e ficou só o Neymar. Hoje em dia a gente também tem grandes nomes, a gente tem a gente está aí formando uma grande seleção. A gente tem tudo para formar. Olha, a gente tem Cunha, Matheus Cunha, a gente tem Douglas Santos, a gente tem o Éder Militão, que se Deus quiser vai se recuperar aí da lesão. A gente tem Estevão, que também vai vir com tudo, se Deus quiser. A gente tem o Hendrick, a gente tem o Igor Thiago, tem Martinelli, que ainda é jovem, Martinelli tem 25 anos, se eu não me engano. Tem Paquetá, acho que Paquetá ainda joga uma Copa. Desculpa, toda vez que eu lembro de Paquetá, eu só lembro da bola. Não conto já pro pau do Paquetá, foi saco de pancada. Seria impressionante se ele não tivesse aí com nenhuma lesão, coitado. Mas é isso que a gente tem. Infelizmente, aconteceu. Mas a gente tem tudo para ter uma boa seleção. E outra coisa, assim, eu acho, não estou desmerecendo o seu Ancelotti, acho ele um grande técnico, um bom técnico. Eu prestando atenção no jogo. Mas eu acho que ele está acostumado com um tipo de competição, né? A competição mais ali europeia. E Copa do Mundo é uma competição totalmente diferente de Libertadores, de Brasileirão, de Champions League, de Eurocopa, de Copa Sul-Americana. É totalmente diferente. Porque é um período de tempo muito mais curto e onde você não pode fazer tantas mudanças. Você pode fazer mudanças sim, mas não tanto. Você não tem aquela liberdade como você tem em outras competições de estar remodelando. Então, para um homem como o senhor Ancelotti chegar e levar o Brasil até as oitavas de final com um time que não era o favorito, um time, entre aspas, fraco, né? Uma das piores seleções que a gente tem, já teve até hoje, mas eu acho que a gente teve uma ainda pior do que essa que saiu na fase de grupo. Eu acho que para mim essa aí é o auge, né, da seleção de pior seleção do mundo, aquela que não conseguiu nem passar da fase de grupo. E a gente chegou nas oitavas. Com o time que a gente tem, a gente conseguiu chegar nas oitavas. Lembrando que a gente estava sem Estevão, estava sem Rafinha, estava sem Wesley, estava sem Militão. Quem era o outro? Thiago Silva, que, para minha opinião, Thiago Silva merecia estar nessa Copa. Mas, enfim, não deu, não foi e acabou, e é isso. Isso é Copa do Mundo. E deixa eu dar aqui uma atualização, pegar minha colinha, né? Vocês sabem que eu tenho minhas colinhas, ó, bonitinhas, gente. Cadê? Tô nas oitavas. Isso.
Nós estamos aí finalizando as oitavas de final. Hoje está jogando Portugal e Espanha, nesse momento. À noite vamos ter Estados Unidos e Bélgica, né? E amanhã a gente tem Suíça e Colômbia e Argentina e Egito. Sou sincera, não sei qual vai ganhar, nenhuma delas não tenho assim, essa aqui vai, essa aqui vai, essa aqui vai. Eu só sei de uma coisa, se Portugal jogar como tu jogou na fase de grupo, eu acho que Espanha leva hoje. Eu acho, mas não tenho certeza. Não sei dar opinião nesse exato momento. Quartas de finais, a gente já tem um time definido que é França e Marrocos, um dos jogos que nós vamos ter. O outro é Noruega e Inglaterra. Né? Aí hoje e amanhã saem os demais jogos, os demais 2 jogos, né? Para formar ali a quarta de final. Eu nem botei a classe, por quanto cada time ganhou ainda. Não botei não. E me engasgando. E é isso. Estamos aí na final das oitavas, que termina amanhã. E Copa do Mundo indo embora. Tô com saudade. Me acostumei a assistir jogo durante todas as tardes. E aí algumas noites também. Não assisti nenhum de madrugada, porque aí é demais. Né? E a curiosidade que eu trago hoje para você é justamente sobre as campeãs da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil é o maior vencedor da história, como 5 campeões, 5 conquistas, né? 5 estrelinhas do mundo, né? 5 títulos no futebol feminino. Até a edição 2022, apenas 8 seleções conquistaram o torneio, estando os outros campeões com o maior número de Copa, né? A Alemanha e Itália, que tem 4 títulos cada, a Argentina tem 3, Uruguai e França tem 2, e Inglaterra e Espanha são as únicas que só tem uma, né? Inclusive, elas ainda estão aí, né? Elas ainda estão jogando, né? Acho que Noruega... Quando começa as quartas de final? Quarta, Não, quinta. Quinta-feira começa as rodadas de quarta de final. Aí aqui eu listei as ganhadoras por ano e vou dizer para vocês. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930. Quem ganhou foi o Uruguai. Inclusive, se eu não me engano, a Copa foi no Uruguai. A primeira Copa do Mundo foi lá. Depois tivemos em 1934 Itália. E em 1938, dobradinha, tá? Itália ganhou novamente. Depois tivemos em 1950, aí você diz, por que passou tudo isso? Porque teve a Segunda Guerra, foi? A Segunda Guerra Mundial, e no período dessa guerra não houve Copa do Mundo, só em 1950, onde novamente quem ganhou foi o Uruguai. Aí em 1954 foi a Alemanha, e o Uruguai, quero deixar bem claro, viu, que essa aqui, que foi justamente em cima do Brasil, né, foi o Maracanaço. Para mim foi um roubo aquela Copa, porque era por ponto corrido, ponto. Não era porque fez mais gol, é porque tinha ponto. Entendeu? Tem até um nomezinho que se dá para esse tipo de campeonato, que conta os pontos. E o Uruguai ganhou pelos pontos que tinha. Fazer o quê, né? Ganhou essa Copa do Mundo pela pontuação. Aí, em 1954, Alemanha. 1958, Brasil. Aí, dobradinha de novo, brasileira dessa vez. Em 1962, Brasil. Gol? Não, o goleiro foi. Eu tô já parando aqui e assistindo o jogo. Não, mas como que esse cara conseguiu defender esse jogo? Defendendo, raciado com gato. Aí quando é raciado com gato, né? Aí quando o instinto felino surge, o goleiro pega a bola. Pegando! Em 1966 foi a Inglaterra. Em 1970, Brasil, né? Com o quarteto. Cadê?
Em 1974, Alemanha. Em 1978, Argentina. Em 1982, Itália. Em 1986, Argentina novamente. E até para mim, nem merecia ter ganhado, era a gente que merecia ter ganhado, porque quando a Argentina jogou contra o Brasil, eliminou o Brasil, eles meio que botaram substâncias na bebida, em uma da bebida dos jogadores da Argentina, né? Tinha água batizada e em um determinado momento o nosso goleiro, ele, se eu não me engano, foi a primeira Copa até de Tafarel, ele pediu, e isso é normal às vezes acontecer em campo, de um beber a água do outro time. Isso é normal, às vezes acontece. De você pedir a água do adversário e beber. Isso às vezes acontece. E ele pediu e ficou se sentindo mal, ficou se sentindo estranho depois de beber aquela água. E anos depois, o próprio Maradona, em uma entrevista, num determinado programa, falando que sim, aquela água estava batizada e o goleiro do Brasil bebeu e ficou meio grogue. Mas, né, ninguém nunca fez nada, ninguém nunca falou, nem discutiu. E bola que segue, né? Vida que segue, fazer o quê? Em 1990, Alemanha novamente. Em 1994, Brasil, em cima da Itália, né, que tem aquela famosa lenda do homem que morreu em pé, mas só teoricamente porque ele fez o gol e o gol foi lá pela culatra. E o Brasil ganhou. Em 1998, França, né, com 2 gols de cabeça de Zinedine Zidane. Em 2002, Brasil, né, onde a gente foi pentacampeão e somos o único pentacampeão. Em 2006, Itália. Em 2010, Espanha. Em 2014, a Alemanha, né, porque é justo, já que ganhou de 7-0 em cima do Brasil, tem que ganhar a Copa. É igual a Noruega, botou o Brasil para fora, tem que ganhar a Copa. Em 2018 foi a França e em 2022 a dona Argentina novamente, né? E sim, foi nessa Copa que o goleiro da Argentina fazia caras e bocas com os adversários, desconcentrando eles e ganhando de forma injusta, na minha opinião, porque desconcentrava o goleiro fazendo caras e bocas. É tanto que hoje existe uma regra na Copa do Mundo onde os goleiros precisam controlar suas empolgações durante os jogos. Vai por causa do goleiro. Inclusive, ele ainda é o goleiro, tá? Ainda ele é o mesmo goleiro. E não pegou 2 bolas da Cabo Verde. Eu tô feliz. O Cabo Verde perdeu, mas mesmo assim mostrou para a Argentina que quem veio para jogo, né? E a Argentina ganhou de forma injusta, na minha opinião. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu acredito que eu venha ou perto da final ou depois da final. E sim, estamos nos despedindo também desse tipo de vídeo, tá? Em breve, novos vídeos com novos temas, novas curiosidades. Fiquem com Deus e vou aproveitar os joguinhos que tá terminando. Fazer o quê, né? Mas aí tem outros campeonatos. Mas esse canal, novamente repito, o foco não é futebol e vai continuar sem ser. Foi só aí nesse período de Copa para trazer algumas curiosidades, para ensinar algumas coisas a vocês, para falar um pouco de cada time. E porque esse é o foco do canal, tá? Curiosidades, dicas, ensinar alguma coisa para vocês. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.